Boa tarde, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Vamos aqui para mais uma aula de geografia. Hoje nós iremos continuar estudando o capítulo 6, que tem como título Movimentos Migratórios. Estamos falando sobre as migrações do povo brasileiro, as andanças do povo brasileiro. E hoje nós iremos estudar aqui as páginas 136 a 140. Então gostaria que neste momento vocês pudessem estar com seus livros em mãos para acompanhar a aula de hoje. Nós iniciamos em sala e agora nós iremos estudar aqui, através do videoaula. Então nós iniciamos aqui falando sobre as migrações no início do século XX. Falamos um pouco sobre as migrações que aconteceram aí no iníciozinho do século XX. As migrações entre as décadas de 1930 e 1960. E aqui nós vamos ver, cada um, como foi que aconteceu essas migrações. Então gostaria que vocês acompanhassem aí no livro de vocês. Então temos aqui migrações entre 1950 e 1970. Então, com a consolidação dos governos militares após 1970, desenvolveu-se um plano para integração do território brasileiro, a partir da criação de frentes pioneiras agrícolas para as regiões Norte e Centro-Oeste. E nas décadas de 1960, 1970 e 1980, as maiores taxas de crescimento populacional ocorreram exatamente nessas duas regiões. Quem estava à base desse crescimento eram os nordestinos, porém, nesse momento não estavam sozinhos. Vinham os mineiros, paranaenses e gaúchos também se dirigiam para essas regiões, que no caso da região norte, a região sudeste, onde atraiu muitos migrantes que migraram das suas regiões e foram da região nordeste, principalmente, foram para essas regiões aí, norte e sudeste. Aí você pode analisar aí no mapa, abaixo, temos aqui o mapa, onde está mostrando as migrações de 1950 e 1970, e você pode observar que temos aí essas linhas vermelhas com a seta, que indica os principais fluxos migratórios no período de 1950 a 1970. Então você pode ver que aí saíram muitos nordestinos, em direção à região norte e também à região sudeste, em busca de trabalho, de melhores condições de vida. Então você viu, que essas duas regiões, são a sudeste e a sul, são as principais regiões também, que acolhem migrantes das demais regiões. Aí temos aqui as migrações entre 1970 e 1990. O período, que compreende as décadas de 70 e 90, continua a apresentar como movimento migratório mais forte o clássico fluxo de nordestino para a região sudeste. Então aí a migração ela foi mais forte ainda, ou seja, esse movimento migratório. Contudo, essa década de 70 e 90 revela a ocorrência de fluxos migratórios bem menores, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE. Entre 1986 e 1992, os fluxos migratórios movimentaram 5 milhões de pessoas. E o fluxo continua direcionado para as regiões norte e também centro-oeste, que recebem migrantes da própria região e nordestinos em geral. Então, muitos nordestinos migram também para essas duas regiões, norte e centro-oeste. Isso acontece porque o sudeste, que desenvolveu
uma economia diversificada começa a dar sinal de esgotamento como modelo de absorção de mão de obra, sobretudo de migrantes, né? Então, devido a isso, essa diversidade, né, da economia, muitas pessoas foram para a região sudeste, né, em busca de trabalho, precisava-se muito de mão de obra, só que foi se esgotando, né? E aí os migrantes, eles acabaram indo para essas duas regiões, a região norte e a centro-oeste. Aí temos aqui o mapa abaixo, temos aqui a migração 1970 e 1990 e também está mostrando os principais fluxos migratórios nesse período aí, de 70 e 90. Então você vai ver aí as pessoas espalhadas aí por todo o Brasil, muitos nordestinos, né, saindo para outras regiões em busca de trabalho. Você pode analisar, né, aí no mapa. Aí migrações a partir da década de 1990. Então, a partir da década de 1990, com a implantação de novas técnicas de produção, surge um novo tipo de migração, denominada migração de retorno. Que migração de retorno é essa? Trata-se de movimentos populacionais de volta às origens. Por isso que é chamado de migração de retorno. Pessoas que foram, né, que migraram. Exemplo, pessoas que migraram da região nordeste para a região sudeste em busca de trabalho. Mas aí chegou a época do retorno. Então eles migraram da região sudeste e voltaram para casa, né, para a região nordeste. Então é chamado de migração de retorno. E o migrante, ele retorna à sua terra depois de ter passado pelo menos um ano em outra região. No Brasil, a partir da década de 1990, esse movimento passou a destacar o retorno de nordestinos, tanto de aposentados quanto daqueles que voltaram atraídos pelo crescimento econômico das capitais e cidades médias do Nordeste, no processo de desmetropolização ou desindustrialização do Sudeste. Então, devido, né, o forte crescimento econômico da região Nordeste atraiu as pessoas a voltarem, né, para os seus lugares de origem, para a sua região. E isso, né, aconteceu aí nessa época aí, nessa década de 1990, chamada de migração de retorno. A migração para o Sudeste continua, porém em ritmo cada vez mais lento, né, porque até aí, na década de 90, muitas pessoas eram atraídos, né, para a região Sudeste, principalmente na época do corte de cana. Muitos nordestinos iam para essa região. E hoje ainda acontece, pessoas que vão para a região Sudeste, mas isso em ritmo cada vez mais lento. Ou seja, né, vai caindo a cada ano o número de imigrantes para a região Sudeste. Surgem outras correntes bastante significativas em âmbito interregional ou intraestadual, comandada pelos polos regionais de desenvolvimento, acarretando o aumento populacional de médias cidades. São para esses polos que se dirigem os pequenos e bem localizados fluxos migratórios. Por exemplo, para Ribeirão Preto, em São Paulo, Petrolina e Cabo de Santo Agostinho, em Pernambuco, e Cariacica, no Espírito Santo. São exemplos de polos regionais de desenvolvimento que passaram a atrair pessoas do Brasil inteiro. Então as pessoas começaram a migrar, né, para outros lugares também, não só para a região Sudeste, mas também, né, para outras cidades também. Aí está mostrando migração da década de 1990. Vocês podem ver aí também no mapa os principais fluxos migratórios na década de 1990. Então sempre você vê aqui, né, sempre a maioria das pessoas sai da região Nordeste e vai em direção, né, para outras regiões. Então esse novo padrão migratório tem maior destaque nas regiões Nordeste e Sul. As regiões de maiores imigrações nas últimas décadas
e que agora passam a reter suas populações e atrair de volta os que haviam migrado para outras regiões, transformando-se em polos de migração de retorno. Então aí é um novo padrão, né, migratório. É a migração de retorno, ou seja, as pessoas voltando, né, depois de um ano, né, de trabalho, voltando para as suas regiões de origem. Aí aqui abaixo você vê que o aumento da fronteira agrícola em direção ao centro-oeste, ao norte, vem gerando danos profundos ao ecossistema da região, principalmente queimada e desmatamento da floresta. É o que a gente vê ultimamente, muitas queimadas, né? E isso termina prejudicando, né, o ecossistema da região. Aí mostra aqui as migração na década de 2000. Então você pode fazer aí uma comparação. Então aqui as pessoas já migrando para a região Nordeste. Antes as pessoas saíam da região Nordeste e migravam, né, para a região Sul e Sudeste. E as outras Norte e também Centro-Oeste. E hoje você vê muitas pessoas migrando para a região Nordeste. Êxodo rural no Brasil. Desde o final da década de 1950, com a progressiva mecanização da agropecuária, começou a ocorrer um relativo fluxo migratório do campo em direção às cidades, principalmente para as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. Porém, é a partir da década de 1970 que esse fluxo migratório explode em todas as regiões brasileiras, desequilibrando o percentual de população entre áreas rurais, que passa a perder população, e urbana, que passa a receber a população vinda do campo. Então aí é o êxodo rural, que é a saída do homem do campo para a cidade. Aí o que acontece? Esvazia-se o campo e aumenta a população, né, da zona urbana. Isso aí pode afetar a questão do desequilíbrio, né, e percentual da população entre essas áreas aí, tanto no campo como também na cidade. Então, esse vultuoso êxodo rural é provocado principalmente pela intensa mecanização da agricultura, acarretando uma modernização do processo produtivo, onde o elemento humano é progressivamente substituído por máquinas e equipamentos, como tratores, colheitadeiras, arados mecânicos e aceifadoras. Ou seja, com a chegada da mecanização no campo, né, que substituiu o homem, a gente até comentou na sala de aula sobre isso, isso fez com que as pessoas saíssem, né, do campo e viessem para a cidade, porque essa mecanização, né, que são as máquinas, no caso aí da colhedeira, arados, mecanos e aceifados, né, substituiu o homem do campo, ou seja, um trabalho que seria necessário 10 homens para fazer, a máquina ela faz todo o serviço, e isso fez com que muitas pessoas deixassem o campo, né, e viessem para a cidade. E por outro lado, a estrutura fundiária sofre um processo acelerado de ampliação e de concentração a partir da capitalização dos grandes proprietários, pois estes podiam comprar as novas tecnologias ou receber empréstimos públicos para adquiri-las e passarem a comprar as terras dos pequenos e médios proprietários, que, por não ter acesso às novas tecnologias, faliram. Aí eles foram praticamente obrigados, né, a vender suas terras, porque não tinha dinheiro para comprar, né, novas tecnologias, aí se virou obrigado a vender para os grandes proprietários. Aí o campo esvaziou-se, em contraposição à cidade inchou, a comunidade cresceu e a zona urbana passou a apresentar uma série de problemas, porque esvaziou-se o campo, né, e todas as pessoas que moravam no campo, migraram para a cidade. E aí inchou, a população cresceu e a população crescendo acarretou-se uma série de problemas. Como hipertrofia do setor terciário, que se entope de
subempregados, biscateiros e vendedores ambulantes, uma vez que a industrialização não gerou emprego suficiente para todos. O cinturão de miséria cresce a cada dia, deixando exposto os problemas do êxodo rural. Então aí são as consequências, né, desse crescimento da população, né, da zona urbana, com a saída do homem do campo, né, e houve o quê? Biscateiros, vendedores ambulantes, então tudo aumentou na cidade, e aí gerando uma série de problemas. Aí nós temos aí geografia em cena, que o maior ponto de concentração de nordestinos no Sudeste é atualmente chamado de Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas. Aí tem esse centro aí que fica aí na região Sudeste. Você pode observar aí. Aí tem aqui, também conhecido como Feira de São Cristóvão, um pedaço do Nordeste no Rio de Janeiro. São cerca de 700 barracas fixas, semelhante à Feira de Caruaru, onde se pode encontrar praticamente tudo a respeito da cultura nordestina. Então é um pedaço do Nordeste dentro do Rio de Janeiro. Então aumentou-se o número de feirantes, né, a cidade, e isso aí são os problemas enfrentados devido a essas migrações, né, que acontecem do Nordeste para, né, o Sudeste. Aí aqui na página 142, para encerrar, temos aqui a questão da emigração. O que é a emigração? Emigração é o movimento de saída de pessoas de uma determinada área do espaço geográfico. O Brasil nunca se caracterizou como um país de emigração. Contudo, em alguns momentos específicos da nossa história, algumas parcelas da nossa população deixaram o país motivada por fatores diferentes, né? Ou seja, as pessoas indo para os países. O primeiro ocorreu na década de 1960 e 1970 e tinha uma causa puramente política. Vivíamos um período em que uma feroz ditadura militar e civil perseguia, prendia, torturava e assassinava pessoas que possuíam pensamentos e ideias diferentes daqueles vigentes. Muitos jovens fugiram para não morrer, outros foram expulsos e passaram a viver espalhados pelo mundo. Também, durante a década de 1970, outro grupo de brasileiros emigrou, porém os motivos foram outros, não só dessa questão, né, de pessoas que eram perseguidas, torturadas, porque no governo tinha uma ditadura militar, onde cada um tinha que fazer aquilo que era dito, né, por os governantes. Então, o governo do Paraguai autorizou o loteamento e a venda de uma vasta faixa de terra na fronteira com o Brasil e permitiu que brasileiros comprassem terras nessa região. Aproximadamente 500 mil brasileiros cruzaram a fronteira passando pelo Paraná ou pelo Mato Grosso do Sul e foram viver no país vizinho, passando a ser chamado de brasiguaios, né, que o governo autorizou a compra de terra nesse país e aí vivem muitos brasileiros lá. Eles são chamados de brasiguaios e vivem nessa faixa de terra aí. A última imigração registrada de brasileiro ocorreu na década de 1980, em virtude da crise econômica que se abateu no país. Muito de nosso povo partiu em direção aos Estados Unidos e ao Japão, principalmente os descendentes chamados de Japão de Decazigues. Então aí você vê aí que tem uma série de fatores que contribuem para que as pessoas migram, né, de um lugar para outro, dentro do próprio país e também para fora, né, para outros países, chamado de imigração. E aí são os fatores que contribuem principalmente a questão a procura de emprego. Então, por isso que nós temos aqui, como diz, a andança do povo brasileiro, que está sempre em busca, né, de melhores condições de vida, né, para dar
sustento melhor para a família. E assim, né, acontece essas andanças todos os dias, pessoas migrando para outras regiões e também para outros países. Então essa foi nossa aula de hoje. Para concluir esse capítulo aí, vocês irão fazer as atividades das páginas 142 e 143. Viu? Então nós vamos ficar por aqui hoje e na próxima aula estaremos continuando, né, sobre os fatores econômicos da imigração no Brasil. Então essa foi nossa aula de hoje. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.